Governo Trump, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o Brasil mais uma vez aparece no documento da OFAC. Isso mesmo, o secretário de Estado Marco Rubio anunciou uma série de sanções. Vem confusão por aí. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, a sua reeleição nunca esteve num momento tão delicado quanto agora. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Sem enrolação, vamos direto às notícias. Sem agrêmite do Brasil, Estados Unidos inicia trâmite para trampista assumir embaixada. É isso mesmo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que iniciou os trâmites para preparar Daniel Pérez para assumir a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, embora o governo brasileiro ainda não tenha concedido o agrêmite, aval necessário para que o embaixador seja oficialmente credenciado. Em nota enviada ao Metrópolis, o órgão afirmou que Pérez foi confirmado pelo Senado norte-americano em 7 de agosto de 2026 e que na terça-feira, 25 de agosto, teve início o processo interno para que o embaixador designado possa começar consultas relacionadas à futura missão. O movimento ocorre enquanto o governo brasileiro ainda analisa o pedido de agrêmite para Pérez. E Estados Unidos impõe sanções contra a ação palestina e alerta esquerdistas. O objetivo é asfixiar financeiramente até que sejam eliminados, disse secretário do Tesouro. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou a imposição de sanções contra a organização Ação Palestina, sediada no Reino Unido, e contra outras entidades apontadas por Washington como integrantes de redes de extrema esquerda ligadas a atos violentos, segundo o comunicado divulgado nesta quarta-feira, 26. Uma ativista pró-palestina que vive no Brasil também foi alvo de sanções. Governo Trump, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, toma medidas para combater a crescente ameaça representada por grupos terroristas violentos de extrema esquerda. O Brasil, mais uma vez, aparece no documento da OFAC. O correspondente internacional Ivan Kleber traz as informações. Vamos, então, dar boa tarde, recepcionar aqui. Ivan Kleber já está conosco no telão. Lorde Ivan Kleber, seja muito bem-vindo ao JDO. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você, aos colegas de bancada aqui, principalmente a nossa audiência. Isso mesmo, o secretário de Estado Marco Rubio anunciou uma série de sanções contra grupos terroristas designados, né, de esquerda, mundo afora, né? Muitos, inclusive, com ligações diretas com os grupos Antifa. Ele fez uma publicação na tarde desta quarta-feira em sua rede social X, justamente para anunciar esse pacotaço, digamos assim, de sanções. No comunicado, ele fala que esses grupos ameaçam a civilização e deixa entender que essa ação não é visando apenas a defesa dos Estados Unidos, mas do Ocidente como um todo. Veja bem, Geisiane, são grupos, como eu disse, ligados à questão Antifa, mas também esses grupos que se passam, não é, por movimentos que defendem a causa palestina, mas que na verdade estão debaixo de um guarda-chuva de outras organizações designadas como terroristas pelos Estados Unidos que alimentam o movimento terrorista no Oriente Médio. E olha só, Geisiane, é nesse contexto que o nosso país é citado, o Brasil. Quem diria que quando a gente falasse de terrorismo islâmico, nós estaríamos falando de Brasil. Isso porque um movimento chamado Mazar Badil, que atua no Brasil, né, que tem presença no Brasil, foi sancionado. Esse cartaz que aparece aí na tela, que a nossa direção gentilmente disponibiliza, é de um evento que este grupo realizou no mês de março e abril de 2026 desse ano. O movimento aí coloca, né, no cartaz a bandeira, o mapa da América do Sul de cabeça para baixo e o mapa do que é Israel hoje, mas que na concepção do grupo seria a Palestina, naquela questão do rio ao mar, né? E aí o mapa da América do Sul de cabeça para baixo. Nós também temos o outro cartaz que dá o nome deste movimento, dessa conferência, né? Conferência do Caminho Palestino Revolucionário Alternativo.
né, Massar Badil, isso aconteceu aí em São Paulo, março, abril deste ano. E nesse contexto, a pessoa responsável, que responde por esse grupo, Massar Badil, chama-se Ralva Al-Saguer. Perdoem se eu não pronunciei corretamente o nome dela. Ela é uma cidadã síria, ela nasceu na Síria e que mora no Brasil há 10 anos e que participa dessas movimentações e que é considerada pelo governo americano a responsável por esse grupo Massar Badil. Bom, ela também foi sancionada hoje pelos Estados Unidos. O nome dela já consta na lista OFAC, que é justamente o documento, né, onde os Estados Unidos publicam então a lista de sancionados. Eu já vou deixar um spoiler aqui para nossa audiência. No programa de sexta-feira, de Leste a Oeste, nós vamos nos aprofundar, tratar mais sobre esse assunto e trazer mais detalhes sobre a atuação deste grupo. Agora, Geisiane, nós temos um contexto aqui mais amplo, que a gente precisa deixar bem claro para a nossa audiência. Então, nós temos aí o secretário Rubio aplicando sanções em vários desses grupos, mundo afora, e um deles tem essa atuação no Brasil, mais precisamente na cidade de São Paulo. A responsável por esse grupo também foi sancionada. Agora, não se trata de um caso isolado. Recentemente, agora no mês de agosto, começo do mês de agosto, nós tivemos um dossiê do portal Infobae, que é um portal da Argentina, destacando a presença do Hezbollah no Brasil, tá aí dentro da rede do Hezbollah. A rápida expansão das principais organizações criminosas do Brasil está impulsionando sua colaboração, né, com os atores do terrorismo no Oriente Médio. Obviamente que a sanção de hoje não está conectada diretamente com o Hezbollah. A gente precisa deixar isso bem claro. Agora, a gente já tem, então, a mídia internacional repercutindo essa presença do Hezbollah no Brasil, que é muito maior do que as pessoas possam imaginar. E as sanções de hoje, elas trazem luz a esta situação que está acontecendo no Brasil. Quem vê de fora, não é, diz, nossa, o Brasil se tornou aí uma espécie de refúgio de terroristas designados pelos Estados Unidos. Bom, não foi só esse grupo que foi sancionado, como eu disse, né? Um grupo que atua aqui também no Reino Unido foi designado como organização terrorista, mas é lamentável que o nosso país, né, o nome do nosso país esteja sendo mencionado desta maneira em uma decisão do governo americano. Geisiane. O ministro Alexandre de Moraes autorizou Carlos e Flávio Bolsonaro a visitarem Felipe Martins, preso em Ponta Grossa, no Paraná, desde março. Carlos poderá visitá-lo em 30 de agosto, enquanto o Flávio está autorizado para 5 de setembro. Vale destacar que as visitas exigem cadastro prévio e nova autorização do STF para cada encontro. Doutora Kátia Magalhães, a gente ainda está com aquela bomba, né, sobre o documento fraudulento em relação ao Felipe Martins. Ele não saiu do Brasil, portanto, isso é o próprio governo americano que atestou. E aí agora a gente tem Alexandre de Moraes, que realmente parece ter alguns presos prediletos, alguns presos de estimação, e tristemente Felipe Martins está nessa lista. Que passa, a prisão de Felipe Martins é mais percebida e com justíssima razão como um sequestro. Todos nós sabemos que Felipe Martins foi preso em decorrência de uma viagem, o que em si já seria esdrúxulo. Mais esdrúxulo ainda foi que ela tenha sido resultado de uma viagem que sequer foi realizada, sequer foi empreendida. E isso já foi comprovado pelo país, que teria sido o suposto destino de Felipe Martins, mas que não foi Felipe Martins. Naquele dezembro de 22, comprovadamente, não saiu do nosso país. Portanto, Felipe Martins já teria que estar solto, e o responsável pelo seu sequestro já teria que estar sendo responsabilizado civil e criminalmente por esse tipo de atitude. Mas não, ele está aí dando canetadas, autorizando, concedendo do alto do seu poder, né, do alto da sua potestas, ele que se sente um figurão, o figurão, né, artigo definido da nossa República, concedendo visita a Felipe Martins, como se fosse uma concessão. Esse sujeito nem juiz de execução não tinha competência para processar e julgar Felipe Martins, não tem competência para a execução da pretensa pena, dessa pena hedionda imposta sem justa razão,
sem qualquer tipo de fundamentação jurídica a Felipe Martins, é uma esposa aí de bacanão, de muito benéfico, de muito generoso para com Felipe Martins. A verdade é que Felipe Martins continua sequestrado e cada dia que passa, um dia a menos na vida desse rapaz, pessoal, uma hora que alguém passa numa masmorra já é praticamente uma morte em vida. Quando você passa numa masmorra injusta, imaginem o peso disso para um rapaz que nada fez, não delinquiu, tinha uma carreira brilhante pela frente, mas cuja vida foi sujeita a um atentado, a um autêntico golpe, um golpe desse Estado aí que impõe seu terrorismo de Estado, e impõe seu terrorismo de Estado ostensivamente na figura de Alexandre de Moraes. Não há vida para ressarcir os danos impostos aí a Felipe Martins e outros perseguidos políticos, mas sobretudo a Felipe Martins, que tem sido vítima de tortura, de sequestro, de todo tipo de práticas hediondas que se possa impor a um preso político. Berenice Leite, quero te ouvir a respeito. Felipe Martins, então, receberá visitas de Carlos e Flávio Bolsonaro, visitas que foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. É interessante, Geise, esse timing de concessão do ministro Alexandre de Moraes, como bem trouxe aqui a doutora Kátia, né, o autoproclamado juiz de execução penal de todos os condenados pelo 8 de janeiro. Isso não deveria ser a função mais dele. Aliás, nem relatoria, né, porque ele se considerava parte do processo e até vítima. Mas, dito isso, é também importante a gente resgatar aqui que o timing, como eu citei, nesta semana ainda, nós tivemos um parecer de um juiz lá dos Estados Unidos que até tirou o sigilo do processo e que está há meses investigando uma fraude dentro do sistema migratório e que comprovou que os dados de Felipe Martins foram inseridos não por um erro grave, mas sim uma falsificação, e que existem brasileiros também que estão dentro desse processo e que teriam de alguma forma interferido para que isso acontecesse. E Felipe Martins foi preso justamente por essa falsa acusação de que teria saído do país quando o ex-presidente Jair Bolsonaro, no dia 30 de janeiro de 2022, deixou o país e não optou por passar a faixa a Lula. Felipe Martins não saiu do Brasil, comprovou diversas vezes por geolocalização do celular, por comprovantes inclusive de Uber que ele transitava aqui no país. Tudo isso foi ignorado e os nomes dos brasileiros ainda que podem estar envolvidos nessa farsa que culminou na prisão dele ainda não foram revelados, né? Mas a gente sabe que tivemos uma participação incisiva do delegado que investigava à época, que estava nessa investigação, Fábio Schor, e que, por sinal, olha só que coincidência, depois do processo do 8 de janeiro, da condenação de Felipe Martins, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi chamado para trabalhar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, pode ser uma coincidência, mas o ministro Moraes não é de fazer muitas concessões em se tratando de Felipe Martins. A própria Revista Oeste pediu para entrevistá-lo, ele não autorizou, e aqui no Congresso Nacional também, ele foi convocado para participar de uma comissão na Câmara dos Deputados e o ministro não autorizou ele a falar. Então, Geise, o que me faz imaginar que essa concessão pode ser também aí uma espécie de tentativa dele, né, de mostrar, olha, eu não sou um juiz tão ruim assim. Eu até deixei que o candidato da direita que está concorrendo às eleições o visite. Então, assim, não dá para acreditar que isso seja um ato de bondade ou que algo mudou dentro do coração aí desse ministro Alexandre de Moraes, viu? Olha a gravidade da situação. Olha o noticiário internacional e a partir do noticiário internacional eu vou te dizer, sem precisar de bola de cristal, o que vai acontecer aqui dentro. Primeira notícia, Estados Unidos ameaçam asfixiar economia do Irã, mas a China diz que vai ajudar o Irã, vai reconstruir o Irã, está desafiando Donald Trump. Outra, a China também ameaça retaliar os Estados Unidos.
caso as sanções ao Irã desagradem ou prejudiquem demais o regime chinês. E tudo isso eleva a tensão antes do encontro bilateral entre Donald Trump e Xi Jinping. Tá, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Tudo. Absolutamente tudo. O Brasil hoje é o país da América Latina com a maior influência chinesa consolidada. Para o americano tirar o domínio que o chinês tem hoje por aqui, vai suar, vai ter trabalho, não vai ser tão fácil. Tá, e os Estados Unidos, dentro da geopolítica de Donald Trump e de Marco Rubio, secretário de Estado, vai permitir com tanta facilidade, eles vão permitir com toda a molezura que os chineses continuem deitando e rolando aqui no Brasil? Hã? É óbvio que não, a não ser que o americano tenha abestado completamente, como diria o filósofo Tiririca, mas parece que esse não é o caso norte-americano, não. Então, vem confusão por aí. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, a sua reeleição nunca esteve num momento tão delicado quanto agora. Delicadíssimo do ponto de vista da geopolítica, porque a influência norte-americana tende a ser decisiva nessa sucessão presidencial brasileira. Foi na passada, se lembra? O Biden colaborou com a escolha do atual ocupante do Palácio do Planalto. Colaborou geral. O Zaid, muito dinheiro rolou. O Zaid fez parceria com ONGs, com o Tribunal Superior Eleitoral. Não é isso, Lula? O Zé Dirceu, o ousado Zé Dirceu, chegou a dizer aí que, olha, os Estados Unidos realmente influenciam a eleição brasileira. Ele deve saber o que ele está falando, o que ele falou, né? A tese dele é acertada. E Lula também sabe disso. Por isso que toda hora ele bate em Trump, bate em Marco Rubio, bate em quem ele pode, né? Aí eu só fico na dúvida se ele está se defendendo ou ele está defendendo o patrão dele, Xi Jinping. É a única dúvida que a gente fica dessa parceria entre Xi Jinping e Xi Jinpinga. Parceria bêbada, parceria esquisita, né, do ponto de vista geopolítico. Mas tá aí, é o que temos para hoje. Então Lula é muito complicado em seu processo de reeleição ter aí os Estados Unidos pela frente como inimigo ou adversário geopolítico. Mas se o problema do Lula fosse só o Trump, estava tranquilo. Ele também tem outro problemão, Lulinha. E aí vem a comparação inevitável com o caso Bolsonaro. Se fosse o Bolsonaro numa situação dessas, hein? Hã? É essa pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. E o Lula está tentando se defender de tudo de errado que aparece no caso Lulinha, mas tenta blindar, não conversa com ninguém, vai para os eventos e se complica nos eventos, não abre a boca sobre o assunto Lulinha, mas o bicho está pegando para o lado dele. Por isso, para complementar a minha análise, eu já vou chamando a minha primeira musa da tarde, a musa gaúcha, Karina Belomé. Me conta, vamos dar uma alfinetada nessa história Lula-Lulinha. É isso aí, meus queridos amigos. Jorge Serrão, Auriverde Radar, audiência. De um lado, Bolsonaro bancando um filme sobre Jair Bolsonaro com dinheiro privado, sem dinheiro público e com laudo atestando a legalidade dos recursos. Isso a mídia não fala. Do outro lado, a Polícia Federal apontando que um grupo ligado à Lulinha tentou viabilizar uma venda de 1,2 milhão de frascos de canabidiol ao Ministério da Saúde por 626 milhões de reais. Cada frasco aí custando quase 522 reais. E aí fica a pergunta, porque quando o assunto envolve Bolsonaro, tudo vira suspeita. Tudo vira um caos, manchete, investigação, todo mundo fala sem saber nada. Mas quando aparece gente ligada ao governo Lula, a conversa parece ser outra. Eu não estou dizendo aqui, Jorge, que investigação é um problema, que se investigue tudo, mas que também se fale sobre isso, não só sobre um lado. Nós estamos cansados dessa coisa de dois pesos e duas medidas.
se é dinheiro privado, que provem a origem, que nos expliquem. E se é dinheiro público, que se explique cada centavo, porque é o meu dinheiro, é o teu dinheiro que sai. Porque no fim das contas, gente, quem paga o bolo é sempre nós. Só que nesse caso, eu não tô vendo ninguém falando sobre o filme Dark Horse, mas qualquer coisinha referente a Bolsonaro é uma especulação, é uma tragédia. Já está comprovado, de que lado a nossa mídia mainstream está há muito tempo e como isso prejudica o desenvolvimento do Brasil. Karina Belomé, direto do Rio Grande do Sul, da cidade de Novo Hamburgo, neste momento para Auriverde Radar. Um beijo da Gaúcha. Devolvo o beijo para a Gaúcha e continuo na indagação, né? O Lula não dá nenhuma explicação sobre esse assunto, sobre o caso Lulinha. E aí, o que cabe a nós? Cabe a nós alfinetar.